have many brothers and sisters? Did you like the concert? Vocês podem perceber que aqui eu usei os auxiliares do e o did. Mas quando é que eu devo usá-los? Em que situações? É só no presente ou é só no passado? Se você já gostou desse assunto, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Como identificar os auxiliares do, does e o did? O do e o does são as auxiliares que nós vamos sempre usar no presente. Então lembre-se, do e does, auxiliares para o presente simples. O que é o presente simples? É aquela ação ou aquele acontecimento que está acontecendo agora mesmo, mas que tem um período de tempo para finalizar. Então olha só. Do you have many brothers and sisters? Você tem muitos irmãos e irmãs? Então lembre-se, sempre que for usar o you, vai ser sempre o do. Por quê? Nós temos uma regra. Inclusive, caso você queira entender um pouco mais, quando usar o do e o does, está passando um card bem acima para que você possa entender quando eu devo usar, quais são os sujeitos que eu devo usar com o do e quais são os sujeitos da oração que eu devo usar com o does. Então, aqui no caso em questão é, do you have many brothers and sisters? Você tem muitos irmãos e irmãs? Então, por isso que ficou do, porque aqui o sujeito desta pergunta é you, você, tá certo? O próximo, lá também, nós temos o you, então é por isso que eu vou colocar do. Do you like your new house? Você gosta da sua nova casa? Tem dois detalhes aqui. Por que que eu usei o do? Porque nós temos o pronome pessoal you, e eu só posso usar com I, que é o eu, you, que é você, we, que é nós, you, vocês, e they, que é eles. Então, nós só podemos usar o do com estes pronomes pessoais, ou também sujeito da oração, tá bom? E aqui também nós temos o new, que é adjetivo, que significa novo, que a gente sempre vai usar antes do substantivo. E qual é o substantivo desta frase aqui? É o house, que é casa. Então, por isso que eu usei new antes, tá certo? Então, fique com este detalhe. Próximo, nós temos aqui, do you prefer to drink water or juice? Do you prefer to drink water or juice? Você prefere beber água ou suco? Aqui nós temos uma outra dica de pronúncia que é water, water. Muitos alunos me perguntam, Ellen, eu posso usar water ou water? As duas pronúncias estão corretas. Mas no inglês americano, eles costumam trocar o T pelo R. Então, sempre vai ficar water, water, what a beautiful day. Que dia lindo. Então, eles sempre vão usar ali o linking sound, ou seja, palavras que vão estar ligadas. What a beautiful day, que dá uma impressão ali que a gente acrescentou um R, mas na verdade é a letra T. Então, lembre sempre que quando nós temos o T no inglês americano, nós temos o som de um tambor. Tá, tarará, tá, tá. Então, por isso que fica water, water, metal, metal, que é metal. Então, aqui segue uma dica de pronúncia. Próxima, do you work in the morning? Você trabalha pela manhã? Do you work in the morning? Você trabalha de manhã? Então, olha lá, aqui o you, né, o pronome pessoal you, então por isso que eu usei do. Já o próximo, do you prefer home office? Você prefere home office? Olha a pronúncia do verbo preferir. Prefer, prefer. Lembre-se que você começa com a boca um pouco fechada e depois você abre o som. Prefer, tá certo? E ali, novamente, o do, por se tratar de auxiliar para o presente. Do you need to study more? Você precisa estudar mais? Olha lá, do you, presente, então este é auxiliar. Agora aqui, quando é que eu uso does? Quando eu tenho he, que é o ele, o she, que é ela, e o it, que é para ele ou ela, só que é neutro, mais para objetos, para animais, para seres inanimados, tá? Então, por isso que ficou, does she like her teacher very much? Ela gosta muito da professora dela? Então, lembre-se, eu usei o does
auxiliar de presente com he, she, it. O she, que é o sujeito, tá certo? E o like, que é o verbo. Só que pelo fato de eu ter usado o auxiliar does, o like, ele tem que ficar sem o S. Porque lembrem, que não se esqueçam que quando eu coloco esse verbo na afirmativa com o she likes. Mas quando vai para uma pergunta, então só fica does she like? O does, ele já tem esse sentido, ele já carrega este papel, já faz esse papel na oração, na pergunta. Então, does she like her teacher very much? Ela gosta muito da professora dela? Próximo. Does she prefer to study German? Does she prefer to study German? Lá novamente, o she, does she, tá certo? Por isso que ficou assim. Apenas voltando aqui para a tradução, ficou does she prefer to study German? Ela prefere estudar alemão? Does he live in São Paulo or in Santa Catarina? Ele mora em São Paulo ou em Santa Catarina, tá certo lá? Does he, com o he eu uso o does. Presente, claro. Does he play the piano very well? Ele toca muito bem piano. Does he play? Tá certo? Agora o did é sempre para o passado. Lembre, did é auxiliar para nós usarmos no passado. E agora vai. Did you like the concert? Você gostou do concerto? Então, sempre que você se deparar com este auxiliar did, automaticamente esta pergunta já foi colocada no passado. E o verbo like, ele fica na sua forma natural. Ele não modifica. Então, fica did you like the concert? Você gostou do concerto? Já a próxima. Did you study all the time? Did you study all the time? Você estudou o tempo todo? Próximo. Did you need to study more? Você precisava estudar mais? Olha lá. Did you need? Olha o verbo. Need. Forma natural. Apenas acrescentei o did para a pergunta, que significa auxiliar do passado. Próximo. Did she need to understand more Spanish? Ela precisava entender mais espanhol? Então, olha só, did. Lembrando que sempre que eu tiver os pronomes pessoais, que são eles I, you, he, she, it, we, you, they, o did é para todos, não tem alteração. Ok? Assim como o verbo também, como aqui está, did she need, o verbo não altera. E o did também não. Independente do pronome pessoal, como eu disse, you, we, they, he, não muda este auxiliar, como acontece no presente. Did she need to study more business? Ela precisava estudar mais negócios? Did she need, ok? Olha lá, o she. Vocês percebem que aqui o she e o anterior e you, os exemplos anteriores, então não teve alteração com este auxiliar, ficou sempre o did. Did she prefer to work last week? Ela preferiu trabalhar a semana passada? E engraçado que sempre que eu usar o auxiliar did, eu sempre vou ter alguns advérbios que também vão me auxiliar a entender se essa pergunta está no presente ou no passado. Então é last week, semana passada. Então só o fato de eu ter este advérbio no início também eu posso colocar o did. Did he want to play golf last month? Ele queria jogar golfe o mês passado. Did he want? Ele queria jogar golfe o mês passado. Então, é assim que ficou. Did he like to drink wine all the time? Ele queria beber vinho todo o tempo. Então, did he like to drink wine all the time? Então, did auxiliar o he, ali percebem-se que aqui no passado não tem alteração. Sempre o did para a pergunta. Caso você queira aprender um pouco mais como entender, fazer perguntas com os auxiliares do e das, está neste vídeo aqui, quero acompanhar vocês. Já se você quer aprender quando fazer perguntas com o what e o which, que também podemos incluir o do, o does e o did, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.